A Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por sua Comissão de Agronegócios e Relações Agrárias, tem a honra de recebê-los para o webinar CPR Verde e Serviços Ambientais no Agronegócio, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania e de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha do Mês das Crianças. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos o Dr. Marco Túlio Bastos Martani, presidente da Comissão de Agronegócios e de Relações Agrárias da OAB São Paulo. Doutor, a palavra é sua. Boa noite a todos os presentes. Estamos iniciando mais uma webinar da Comissão de Agronegócios e Relações Agrárias da Seccional da OAB São Paulo. Como sempre, primeiramente, gostaria de saudar o nosso presidente, Dr. Caio Augusto da Silva Santos, e agradecê-lo pela forma transparente que esta atual diretoria vem conduzindo a nossa entidade de classe, sempre buscando as melhorias necessárias para a advocacia do Estado de São Paulo. Gostaria de fazer um agradecimento especial também para todos os componentes da Secretaria das Comissões e aos demais funcionários da OAB São Paulo, que dão todo o suporte necessário para que as comissões possam desenvolver os seus projetos em mais alto nível. Gostaria de cumprimentar os conselheiros estaduais, Dr. Marcos César Gussoni, da cidade de Catanduva, Dr. Milton Melo, de São José do Rio Preto, Dr. Mário Luiz Ribeiro, de Bebedouro, e na pessoa desses ilustres advogados, cumprimentar todos os conselheiros estaduais aqui presentes e agradecê-los pelo árduo trabalho que todos têm realizado em favor da advocacia bandeirante. Gostaria de fazer um agradecimento especial ao presidente da Comissão de Direito Florestal da OAB São Paulo, do Ipiranga, Dr. Aldo Decresce Neto, e na sua pessoa cumprimentar todos os presidentes e membros de comissões desta seccional paulista aqui presentes, parabenizando por todo o trabalho realizado durante a atual gestão. Gostaria também de cumprimentar todos os presidentes e diretores de subseções presentes neste evento e agradecê-los pela dedicação na defesa dos anseios da advocacia paulista. Também agradeço a presença de todas as demais lideranças ligadas ao agronegócio e ao meio ambiente, estudantes de direito, advogados presentes neste evento online. Agradeço aos palestrantes da noite, Mário Cardoso, Fernando Castanheira Neta e, novamente, Dr. Aldo Decresce, por aceitarem o convite para participarem deste evento e compartilharem os seus conhecimentos sobre um dos principais temas da atualidade do agronegócio e do meio ambiente, através da palestra da noite, CPR Verde e Serviços Ambientais no Agronegócio. Por fim, cumprimento o nosso vice-presidente, Dr. Bernardo Felipe Abrão, e na sua pessoa agradeço a presença e a colaboração de todos os demais membros da Comissão de Agronegócios e Relações Agrárias da OAB São Paulo. Agora, passo a palavra ao nosso vice-presidente, Dr. Bernardo, para que faça a apresentação curricular dos palestrantes da noite. Muito obrigado. Boa noite, Marco Túlio, boa noite a todos. É com imenso prazer que estamos mais uma vez realizando um webinar da Comissão de Agronegócio e Relações Agrárias da OAB São Paulo, sobre esse importante tema, CPR Verde e os serviços ambientais no agronegócio. Gostaria de antemão de agradecer o apoio institucional do Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, presidente da Seccional São Paulo da OAB. Gostaria também de parabenizar e agradecer o Dr. Rogério Luiz Adolfo Cury, presidente da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Dizer que nosso evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mais uma vez, e em especial o objetivo número 13, ação contra a mudança global do clima, adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos, e o objetivo número 15, de vida terrestre, proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação,
travar e reverter a degradação dos solos e travar a perda da biodiversidade. Neste mês também a OAB está na campanha da criança, até o dia 31 de outubro, por meio da Comissão de Ação Social e Cidadania, está arrecadando os brinquedos para as crianças que serão contempladas com a distribuição das entidades associadas. Então, gostaria já de antemão apresentar também os palestrantes da noite, o Dr. Aldo Decresce Neto, a quem muito agradeço, mais uma vez pela presença e pela contribuição com a nossa comissão. Ele que é advogado especializado em direito florestal, membro do Conselho do FSC, assessor especial em questões relacionadas ao setor de florestas plantadas do Ministério da Agricultura, assessor especial do setor de florestas plantadas do Estado do Rio de Janeiro, secretário executivo da Frente Parlamentar de Florestas do Congresso Nacional, presidente da Comissão de Direito Florestal da OAB São Paulo. Dr. Mário Cardoso, especialista em políticas e indústria pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, engenheiro agrônomo formado pela Exalc, especialista em educação ambiental pela Universidade Federal de Lavras. Desde 2008, exerce a função de especialista em meio ambiente da CNI, atuando especialmente nas temáticas relacionadas à bioeconomia, biodiversidade e florestas. Representa hoje a CNI no Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA, Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, o CEGEM, Comissão Nacional de Biodiversidade, CONABio, Comissão de Gestão de Florestas Públicas, Comitê Gestor do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima e câmaras setoriais do Ministério da Agricultura. Por fim, o Dr. Fernando Castanheira Neto, a quem agradecemos muito a presença, coordenador-geral de Fomento e Inclusão Florestal do Serviço Florestal Brasileiro, engenheiro florestal, doutor em Ciências Florestais pela Universidade de Brasília. Por fim, agradecer ao Marco Túlio, mais uma vez, nosso presidente da comissão, pelo apoio, por todo o incentivo, e a todos os membros da nossa comissão, os presentes, e todas as autoridades, e aos colegas que estão hoje nos brindando com a presença. Sem mais delongas, então, doutor Aldo, passo a palavra para você fazer suas considerações iniciais e mediar o debate. Obrigado. Muito obrigado, boa noite a todos. Antes de tudo, parabéns à brilhante gestão da Comissão da OAB de São Paulo até o momento. São brilhantes. A Comissão de Direito Agrário, ao presidente e ao vice-presidente. Obrigado pela oportunidade de um tema tão inusitado. Mário Cardoso, Fernando Castanheira, grandes amigos. A ideia de hoje é que a gente tem uma ponderação entre o público e o privado, que o Mário representa a sociedade civil, os maiores empresários do Brasil, Fernando, me perdoe de chamar assim, mas o vale da amizade, como uma das maiores pessoas públicas do setor florestal no Brasil. E a gente vai falar aqui hoje sobre CPR verde. Então, eu quero fazer uma pequena introdução. Talvez, o que é CPR? A Cédula do Produtor Rural surge numa lei de 1994. Surge de duas formas, essas leis curiosas, cheias de remendos, esquisitas, mas que essa cédula se consolidou. O que é a Cédula do Produtor Rural, na verdade? É quando você financia o agronegócio de duas formas. A primeira é o seguinte: eu lhe dou dinheiro e você me dá a sua safra como garantia. Então, eu ganho um juros. Você me paga, eu ganho meus juros, e se você me pagar, eu tenho a sua safra, o seu produto de agribusiness como garantia. Ou eu te empresto o dinheiro e você me paga o seu produto. Foi assim que isso começou. Foi assim a gênese desse título de crédito. Ele vira o título de crédito mais emitido no país e realmente se consolida, porque ele é prático e funciona, ele é rápido, e isso vem, repito, desde 1994. Muito bem. Surge a Lei do Agronegócio do ano passado, então, portanto, e essa Lei do Agronegócio surge porque a ideia é que você consiga financiar o agronegócio, mecanismos de gerar fomento ao agronegócio, e ela reconhece, aí sim, não só a CPR, como ela já existia, mas
para produtos de natureza ambiental e de várias diversificações que a gente vai esperar daqui a pouco. Quando surge essa lei, todos estavam esperando o regulamento, e ela vem por decreto, que é o decreto 10.829, e no qual, como tudo que é novo nesse país, eu preciso ter essa percepção, você vai enfrentar algumas discussões, algumas ponderações, mas, inegavelmente, a aceitação é total. E isso vem muito bem. E eu já lanço 3 questionamentos aos nossos 2 mestres aqui, que a gente vai conversar. O primeiro é: como eu quantifico o que é produto ambiental, serviço ambiental? Quanto vale isso? Como é que eu consigo quantificar? Eu quantifico o saca de soja hoje. Eu sei quanto vale a cana-de-açúcar, mas quanto eu quantifico isso? Segundo ponto é: para que eu possa emitir um título de crédito no qual você tem como lastro algo, começando assim, difícil de quantificar, quem qualifica, quem certifica? Quem diz que eu estou falando é verdade? Como é que eu faço isso? E terceiro, mais importante, a ponta vendedora eu conheço muito bem, porque os produtores rurais têm custo nesse negócio. Quem põe o dinheiro? Por que põe o dinheiro? Porque ele faz isso. Então, começo com o Mário. Mário, eu passo a palavra a você, jogando esses 3 temas aqui para a nossa discussão. Lembrando, lógico, como tudo é novo, porque é como uma academia, né? Aqui é uma questão de reflexão, de ponderação. Nós não estamos tratando de algo consolidado, onde você tem pontos. É o começo de uma coisa fantástica, porque se tudo der certo, o fim desta ponta, o que é? É a preservação do nosso meio ambiente, produtores rurais com recursos, em um país mais próspero, e um futuro para essa nossa geração nova. Mário, a palavra está com você. Obrigado, Toraldo. Antes de mais nada, queria agradecer o convite, agradecer ao Dr. Marco Túlio, Toraldo, Dr. Bernardo, nosso colega e companheiro, Fernando Castanheira. Gente, vamos lá, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é de onde surgiu essa ideia, né? Para que problema que ela vem resolver? Existe uma demanda antiga dos produtores rurais, eu acho que todo mundo aqui vai concordar, porque eles são os detentores das florestas, dos ativos florestais que existem hoje nas propriedades rurais, nas propriedades privadas, esses ativos na forma de reserva legal, na forma de APP e também na forma de excedentes, né, que não são nenhum e nem outro, não estão, de certa forma, protegidos pela lei. O proprietário rural, ele detém isso na sua propriedade e ele tem por obrigação de cuidar disso, de manter essa reserva legal, essa APP, esse ativo florestal, sob pena de penalização que está prevista em lei, inclusive na Lei de Crimes Ambientais. Isso tem um custo, né? Isso não é de graça, isso não é gratuito, isso tem um custo ao proprietário rural. E para fazer isso bem feito, né, para você proteger do incêndio eventual, principalmente as propriedades que ficam na beira da estrada, ou incêndio colocado por um vizinho que, de repente, faz uma mudança de pastagem, faz uma renovação de pastagem e não cuida bem, não faz acero, não faz o cuidado direito, tudo isso tem custo. Tudo isso tem custo. O benefício é para toda a sociedade, mas o custo de manutenção desses ativos florestais é do proprietário rural. Então, sempre existiu essa demanda do proprietário rural em que isso fosse, de alguma maneira, compensado, fosse, de alguma maneira, ele tivesse algum ganho com a manutenção dessas áreas, ou, pelo menos, compensado o custo que ele teria na manutenção dessas áreas. Eu acho que a primeira coisa que esse decreto do CPR Verde ele vem fazer é isso, é tentar, eu não sei se ele vai conseguir fazer, mas vai tentar atender esse desejo antigo aí dos proprietários rurais. E também, de certa maneira, ele tentar concretizar
o que diz a Política Nacional de Pagamento de Serviços Ambientais, que foi editada no final do ano passado, né? Porque ela ficou um texto muito amplo, um texto muito genérico, um guarda-chuva assim, muito amplo, então não existia uma materialidade, existia sempre essa expectativa. O produtor está sempre esperando, agora vai, né? Agora eu vou receber recurso pelo meu ativo florestal. A CPR Verde ela vem de novo com essa expectativa de tentar fazer isso. Tá? Existe uma série de questões ainda que são colocadas, algumas a gente só vai conseguir responder na hora que a carroça, como a gente diz, né? Eu, como sou agrônomo, não sou advogado, eu vou poder usar esses termos, né? Como a gente diz, na hora que a carroça for andando, as melancias vão se encaixando, né? A carga vai se adequando. Eu acho que muita coisa a gente vai ver no meio do caminho, a gente não vai conseguir prever tudo agora de antemão. Tem muitas dessas perguntas que o Toraldo colocou aqui, algumas dá para responder agora, mas outras elas vão ficar mais para frente, mais para o ano que vem. A questão, vou responder uma para também não esvaziar o debate, até para a gente ter esse bate-bola aqui. A questão da quantificação. É um acordo que a gente está falando, um acordo entre privados, não é um acordo que tem a participação do setor público, do governo. Então, quem define o que, como vai ser o interesse entre esses dois, entre o que detém o ativo florestal e que acha que aquilo ali cabe uma CPR verde, e aquele outro, aquela empresa, aquele setor privado, aquela entidade privada, que tem dentro do seu core, do seu negócio, a questão de redução de emissões de gases de efeito estufa. Existe essa meta voluntária, sempre estamos falando de voluntário, nesse momento, existe essa meta voluntária da empresa de reduzir, e ela usa isso como dentro da sua estratégia de redução de emissões de gases de efeito estufa, mas pensando sempre, nesse caso nosso, de uma relação entre privados. Então, são eles que vão definir qual que vai ser essa metodologia de quantificação desse benefício, seja carbono, seja o que for. Toraldo, fico por aqui para a gente continuar. Vou fazer uma troca agora, que é a seguinte. Eu jogo para o Fernando, do ponto de vista público, porque, do ponto de vista privado, é isso mesmo. Ou seja, as relações privadas se resolvem, não tem controle, cada um consegue avaliar o que cada um pode fazer ou quer fazer dentro de suas metas criadas. Agora, a inovação que vem disso é que eu consigo agora criar receita no ambiente público das concessões. Né? Então, eu passo um pouco para o Fernando, que, no fundo, o papa da CPR Verde é ele, que a gente sempre teve uma história longa, eu e ele, que era a cédula florestal, e que acaba virando isso. Então, Fernando, eu passo a palavra para você, não só que você faça a ponderação sobre a questão privada, mas pública. Eu quero deixar claro que a gênese dessa ideia vem de quem vai falar para nós agora. Boa noite a todos. Marco Túlio, Bernardo, Aldo, Mário, na figura de vocês, agradeço a todos. O Aldo está sendo gentil demais, não foi, não sou nem de perto o papa da CPR, a gente sim vem brigando há muito tempo para ter instrumentos econômicos voltados à área florestal. O que o Mário colocou é o pano de fundo, assim, como a gente valoriza os nossos ativos ambientais, dada a importância que nós vemos, né, sem dúvida nenhuma, o marco de 1992, né, com a Rio 92, ela vem ao longo disso num crescente que começou com muita, vamos dizer, com um enforcement para o lado de comando e controle e pendeu, né, para o outro lado. A gente era muito utilitarista até então, com índices, vamos dizer assim, de degradação ambiental bastante alarmantes, não só no Brasil, isso no mundo inteiro. E só que o Brasil sempre foi, sim, um exemplo, a despeito do que se fala muito, de práticas de conservação. O Brasil tem mais de 40% do seu território ainda com florestas virgens, né? Poucos países no mundo têm esse tipo de capacidade de poder negociar, e a gente negocia mal nesse sentido, esses ativos.
Então, essas iniciativas, que não são só da questão da CPR, mas elas vêm num crescente, como a questão da política de serviços ambientais, mas o próprio Código Florestal no passado também já elencava alguns instrumentos, como a cédula de crédito florestal, que hoje evoluiu para a cédula de crédito ambiental, e a questão das mudanças climáticas, as discussões no âmbito das mudanças climáticas, o protocolo de Kyoto, vocês devem lembrar disso, o MDL, depois evoluímos para outros instrumentos como o RED, que é o pagamento por desmatamento evitado. Esse ferramental vem sendo construído, vem num crescente, e isso é a prática da política pública, e o Mário acho que foi na canela, assim, num bom sentido, porque a questão da CPR é simples, né? A primeira questão em simples não tem dinheiro público, né? Essa é a melhor de todas as grandes novidades, privados se virem, o governo tem que ajudar, não atrapalhando o máximo possível. Então, a CPR ela é, sim, um instrumento novo, no sentido de que a gente ainda não tem uma ideia de como ele vai se comportar. Então, as perguntas que você colocou, Aldo, a questão de quanto vale, não se tem ideia ainda. Tanto é que, se você pega o decreto, ele deixa aberto as relações de mercado. Então, vão ser ajustados entre as partes que querem compensar os seus ativos ambientais com alguém que quer comprar, né? Assim, a empresa vai compensar e alguém que tenha os ativos ambientais para vender. Eu acho importante, talvez o Mário falou da questão do carbono, eu acho importante salientar que nós estamos falando de serviços ambientais lato sensu, não está restrito só a carbono, né? Isso foi a gente vem trazendo isso ao longo do tempo, porque foi vendido isso muito nas discussões sobre clima, que eram carbonos e serviços ambientais associados. Então, o mundo inteiro paga pelo carbono e os serviços ambientais associados. Água, biodiversidade, né, toda a parte de solos, quer dizer, há uma série de serviços que uma mesma área provém, que há interessados diferentes. Em São Paulo tem a questão do produtor de água, quer dizer, tem gente que está interessado só no serviço ambiental água, não quer, né? E tem outro que pode estar interessado na biodiversidade, e outro que está interessado no carbono. Eu posso emitir CPR verde para ambos, para os três produtos, ou quanto mais a gente, tanto que a lei ela fala outros benefícios ecossistêmicos que aquela área tem. Isso eu acho que é uma grande sacada dessa ferramenta, e não é só dessa, tem outras ferramentas que também falam isso, mas a gente pode discutir um pouco para frente, mas essa em especial tem essa linha, né? O interessante desse modelo é que ainda não estamos construindo, mas a partir de uma base bem sólida, como o Aldo colocou no início. A CPR ela já tem um lastro, e toda a CPR verde, na verdade, ela é um adendo à lei da CPR, a 8929. Então, ela, quer dizer, todo o processo de comercialização, você usa a lei da CPR normal, ela não cria nada de novo em termos de processo. Ela só diz que você pode emitir a CPR a partir de um produto que existe ou que vai existir, né? Você pode emitir em cima, inclusive, se alguém tiver interesse, em áreas de proteção já existente, reserva legal, APP, nada na legislação impede esse tipo de coisa. Então, isso sim, assim, a inovação do processo está aí, as partes vão negociar, do ponto de vista do governo federal. Essa é o intuito, é como que você, como o Aldo colocou, valoriza esses ativos ambientais, e assim também como o Mário ressaltou, e consegue remunerar o produtor naquilo que é, para nós, uma obrigação, né? Os ativos, na maioria das vezes, é uma obrigação para o produtor, mas para o mundo não é. A maioria do resto, na grande parte do mundo, principalmente na região norte, esses ativos como a gente tem hoje, para se proteger, eles são remunerados, inclusive por atores públicos. No Brasil, a gente ainda não chega nessa linha. E então, assim, a gente sim tem que buscar essas inovações. Aldo levantou um tema que é importante, que é a questão de como o patrimônio público também pode se beneficiar. O Brasil tem uma área de proteção, só na Amazônia, de mais de 300 milhões de hectares. São eu não sei, não tenho o nome, mas eu acho que são 115 milhões só de terras indígenas.
essas áreas, elas provêm os serviços, vários serviços ambientais e sociais para o planeta que não são valorizados. Né? A CPR, na lei do agro, ela especifica que você pode emitir, além da CPR verde, CPR para conservação de florestas nativas e manejo florestal em áreas de concessão públicas. Então, eu estava, inclusive, hoje de manhã conversando com o diretor de concessões florestais, o Dr. Paulo Carneiro. Nós estamos estudando, junto com o BNDES, a aplicação da CPR para fins de concessão. Né? As pessoas que querem ter interesse em fazer uma concessão florestal podem emitir esse título a partir do manejo florestal que elas vão exercer. Então, você pode vender hoje, né, a floresta para se capitalizar a partir do manejo que você vai fazer. Então, assim, também o Aldo tem razão, que o governo também pode se beneficiar. As suas unidades de conservação podem ser objetos de uso desse tipo de cédula, porque nada na legislação impede que esse tipo de instrumento também seja usado para esse fim. Então, é uma coisa interessante que o Estado tem que prestar atenção, e a gente já tem algumas modelagens para isso, mas em outras ferramentas. Da CPR em específico, não, Aldo. Tá? Eu vou escrever uma pergunta aqui interessante, que me perguntava o seguinte: bom, tá bom, eu faço isso, mas o que o decreto diz sobre quem deve regulamentar? O decreto é aberto, diz o seguinte: que qualquer emissão desse título, vou falar aqui ipsilitris, será acompanhada de certificação por terceira parte para indicação, ou seja, está aberto. Então, terceira parte não é regulamentada, imagino eu, deva ser alguém de reputação ilibada de alguma forma. Então, o decreto deixa isso em aberto. Então, respondendo a primeira pergunta, o que eu acho não, uma afirmação minha é: o Brasil é um exemplo de preservação. Não há nenhum outro lugar no mundo que você tenha obrigação de reserva legal e área de preservação permanente. O que falta, eu acho, é uma divulgação do que esse país faz. E mais do que isso, aqui é um exemplo no mundo que nós produzimos de árvore e de agricultura. O que acontece é que o agricultor ele é muito penalizado por essa obrigação que ele faz, e ele paga um preço externo. Ou seja, agora eu, com segurança jurídica, consigo remunerar o agricultor por algo que nenhum outro lugar no mundo faz. Então, é maravilhoso essa proposta, porque agora eu posso dar, eu como advogado, uma segurança jurídica dessa transação. Evidentemente, surgem as dúvidas, mas você começa agora a equalizar essas divergências e interpretações equivocadas que até então existiam, não é? E eu acho que nós avançamos um pouco o tempo. Marco Túlio e Bernardo, eu queria saber se eu devo abrir para perguntas. Eu recebi uma pergunta aqui, eu acompanho, já respondi. Como é que você quer fazer talvez um fecho entre o Mário e o Fernando Castanheira? Alguma outra pergunta que vocês tenham? Nós temos aqui, Aldo, mais 10 minutos para debates entre vocês e trazer os temas, e algumas... Bom, o Bernardo sumiu, mas eu já entendi. Doutor Aldo, um minutinho. Oi. Uma questão importante aí, que de repente o pessoal também tem essa dúvida. Tanto a área de reserva legal quanto de APP pode ser objeto da CPR Verde? Essa é a grande pergunta. Joga para o Mário, depois para o Fernando, depois para o Sérgio. Obviamente, nós conversamos isso antes, nós temos uma opinião uníssona sobre esse tema, mas eu acho interessante abordar isso sob as perspectivas diferentes. Obviamente, entre um empresário, lado civil, um membro do órgão público e um advogado. Então, Mário, eu abro para você esse tema. Perfeito. A ideia na criação dessa CPR Verde foi atender isso, sim. Não foi aquela discussão de adicionalidade que já vinha lá na época do MDL, onde a reserva legal e a APP, como estavam previstas na lei, não deveriam ter nenhum ganho adicional.
esse caso, como a gente está falando de uma ação entre privados, né, é desejável que isso seja feito também para financiar a manutenção e todo o cuidado que deva ter com a reserva legal e a APP. Né? Só colocando um ponto que você colocou também, Aldo, a questão da necessidade dessa certificação de terceira parte. Já foi perguntado para a gente quem que paga essa certificação de terceira parte, tá? Como é um contrato entre privados que tem que se resolver quem que paga essa certificação. Pode ser o detentor ali do serviço, né? O provedor do serviço, ou aquele que está querendo fazer um projeto de redução de emissões de gás de efeito estufa ou algum projeto ambiental. Então, não existe essa regra também. A única regra que foi colocada, se não me falha a memória, ou não exceção, foi a questão da necessidade de registro do projeto. Por quê? Para não ter dupla contagem. Para que, quando alguém for fazer um projeto com determinado provedor de serviço ambiental, não correr o risco dele já ter feito com outra empresa. Então, para que isso não aconteça, vai ficar depositado ali, ser publicizado todos os projetos, tá? Para ter esse registro e não haver duplicação de projetos numa mesma área. Tá? Não sei se eu deixa eu ver se teve mais alguma pergunta que você fez. Quem compra, justamente a outra pergunta que eu tinha feito naquele outro momento, quem compra, né? Quem compra esses certificados são essas empresas que têm na sua estratégia de negócios a questão ambiental e a questão de redução de emissões de gás de efeito estufa e de manutenção e restauração de florestas. Né? Então, essas empresas, como já tem várias ali hoje, essas grandes multinacionais e grandes empresas nacionais que já têm isso no seu core, ali, no seu negócio, elas já são potenciais financiadoras dessa CPR Verde. Você. Eu acho que é importante, assim, primeiro, o que a lei não proíbe é permitido. Então, a lei e o decreto em nenhum momento falam que não pode ser utilizado em áreas de proteção, em reserva legal, áreas de preservação, e áreas de preservação permanente. Até porque o próprio Código Florestal permite que nessas áreas nós façamos manejo. Elas não são áreas intocadas dentro da propriedade. Então, elas são áreas aptas a projetos de integração lavoura-pecuária. Inclusive, dependendo da área, você pode até plantar com exóticas para fins de recuperação, plantar um eucalipto dentro da reserva legal para fins de restauração dessa área. Estou dando casos extremos, né? Mas você pode fazer manejo para produtos não madeireiros, você pode fazer diversas atividades que elas vão gerar serviços ambientais, dependendo se forem áreas de passivo para recuperar, ou se são áreas degradadas e você quer enriquecer, ou mesmo áreas onde você vai fazer projetos econômicos. Então, ali tem serviços ambientais associados que você pode e deve oferir lucro. Então, o intuito, acho que, da legislação é não, de maneira nenhuma, criar restrições. Muito pelo contrário, até por estar extremamente aberto, o interesse que seja uma alternativa para a captação de financiamentos de serviços ambientais, e a CPR vai estar lastreada nesses serviços, e isso aí ela está muito aberta, como o Mário colocou, acho que é importante ressaltar, quer dizer, uma parte do lastro dela está justamente fixada na lei do CPR, quer dizer, a gente tem a regra, pelo menos da parte do registro, estabelecida no artigo 3º da lei da CPR, que eu acho que é importante deixar fixado. Não é solto, na medida assim, cada um faz o que quer. Né? Na verdade, o solto é a negociação entre partes. Né? Exato. Só para... Assim, obviamente, muito parte dessa legislação passou pela meu crivo, minha reflexão. E tem um tema interessante, que é o seguinte, poxa, porque se é minha obrigação ter reserva legal APP, por que eu preciso disso? É uma questão puramente semântica. Por que eu não posso ter uma reserva legal muito melhor, uma área de preservação permanente muito mais bem cuidada, muito mais bem refletida, muito mais favorável ao meio ambiente e propriamente ao produtor rural e às comunidades locais? Porque na hora que eu preservo melhor uma reserva legal, um APP, eu estou gerando mais emprego, eu estou favorecendo a parte hídrica, eu estou favorecendo o emprego, estou favorecendo as comunidades, o meio ambiente. Então, por que não valorizar isso, não obstante a minha obrigação legal? Então, tem essa semântica importante. Então, pode sim, deve,
que isso é possível. Outra coisa, eu acho que é importante passar para as pessoas, que as pessoas às vezes se esquecem. Tem um país que, assim, é gigantesco. Então, tem um lugar onde eu tenho que preservar 80% e no sul dele 20%. Quantas pessoas têm áreas que não conseguem produzir nada? Ou 20%? Imagina qual é o seu custo de você carregar uma área que você só pode produzir em 20%, outras áreas que elas estão completamente fechadas, eu não consigo abri-las, ou não tenho irrigação. Qual é o custo disso que eu vou fazer? Eu vou entregar? Não vou cuidar? Vamos aqui um pouco para o Fernando. As áreas públicas, que talvez, se eu não estiver enganado, talvez 2/3 desse país, ou seja, eu tenho que criar mecanismos de receita para que isso seja preservado, seja bem cuidado, seja desenvolvido. Não esquecemos da nossa natureza. É um país desse tamanho, com diversas diferenças culturais e de desenvolvimento. Então, acho que isso é importante refletir. Eu e o Fernando, a gente discutiu muito a nova lei de concessões florestais, como isso pode ser melhorado. Então, Fernando, talvez você possa dizer como isso pode fazer uma diferença brutal nesse modelo, se isso for possível, quem sabe algum dia. Então, acho que é legal você bater um papo sobre isso com a gente. Eu acho que no caso público há uma complexidade maior, né, porque aí no caso das concessões, há uma proibição clara na lei de você comercializar carbono, por exemplo. Né? A gente precisa, para adequar a questão da CPR, a gente precisa alterar a lei. Então, nós precisamos rever a questão, assim, oportunizar essas áreas que o país... porque há um trade-off, né? Há um custo de oportunidade em relação a essas áreas de proteção com a expansão do desenvolvimento, é natural isso. Então, o desafio é como você transforma os ativos ambientais em oportunidades de alavancagem também financeira, econômica e social, né? Porque há toda também um contexto social das pessoas que estão ali, sim, mantendo o que a lei determina, mas que tem um esforço bastante significativo da pressão por outras alternativas que não são sustentáveis, mas que oferecem retornos bastante atrativos. E a gente precisa trabalhar a questão da legalidade e da proteção não só com comando e controle, mas a questão do fomento, atividades sustentáveis e a instrumentos dessa natureza são absolutamente necessários. O que é interessante lembrar é que o foco desse instrumento não tem nada a ver com a legislação, o cumprimento de legislação. É justamente incentivar aquilo que o recurso natural, que a economia do meio ambiente ainda a gente não conseguiu, né, colocar no nosso PIB, na nossa economia normal, valorar esses recursos ambientais para que você possa negociá-los, precificar. Esse é um esforço que a economia do meio ambiente é uma ciência relativamente nova e apesar de ter muitos teóricos em relação a isso, a gente tem muita dificuldade de internalizar na economia natural, na nossa economia tradicional, né, os custos do meio ambiente. E há custos. E cada vez ficam mais claros que esses ativos ambientais fazem diferença. Né? Então, eu acho que essa é a oportunidade que dá. Então, a gente não está discutindo uma questão simplesmente ambiental. Né? Eu não gosto dessa coisa da CPR verde, fica parecendo que não é meio ambiente, isso aqui é oportunidade não é só meio ambiente, né? Isso é pré-requisito, é uma oportunidade de negócio, inclusive para o próprio governo. Aldo, eu tenho algumas perguntas aqui que eu estou recebendo no chat, eu vou colocar aqui e aí você direciona para quem poderia responder. A primeira pergunta veio do nosso colega Ailton. Ele, além de ser advogado, ele é produtor rural e ele diz o seguinte: sou produtor rural de soja e tenho uma pecuária extensiva. Faço a reserva legal e toda regular. Como que eu poderia, na prática, emitir uma CPR verde, lastreada em quê?
e onde eu registraria essa CPR? Não sei se o Bom, Castanheira queria responder. Aldo não, eu caiu. posso. Não, o Aldo acho que caiu. Mas, o Bernardo, eu atendendo aí ao Ailton, acho a reserva legal em si, a CPR é uma. Você tem que buscar alguém que tenha interesse nessa, ou seja, que quer compensar algum ativo ambiental que ele quer ter. Então, não sei se foi o Mário ou o Aldo que falou sobre a questão do carbono. Perfeito. Se tiver alguém que tá, eu acho que, na verdade, ainda não tem uma resposta pronta, até Ailton. Quer dizer, a questão principal tá livre. Você está livre para procurar alguém que tenha interesse no benefício ambiental que a sua reserva legal oferece para a sociedade, ou para determinada empresa que quer zerar sua pegada de carbono, ou alguém que quer fazer uma produção de água e na tua reserva legal você faz né, tem algum tipo de proteção a isso, você faz algum modelo diferente. Então, assim, o que a gente comentou é que o modelo que está no decreto, ele é absolutamente aberto. Eu acho que hoje nós não temos uma resposta pronta sobre o tipo de negócio. O registro você pode fazer por cartório na própria CPR. Tem que olhar a lei, eu acho que vale uma pena, não sei se a gente vai ter tempo de discursionário, mas a Lei 8929, que rege a CPR, lá no artigo 3º, ele dá os indicativos de como você faz o registro. Então, assim, eu tenho reforçado isso. Então, para registrar é ali. Agora, o negócio é isso que vai se abrir agora. A cédula abre para uma possibilidade de se buscar A com B. Os prestadores de serviços que vão ter que correr um pouco atrás dessas duas linhas, certamente vão começar, as certificadoras também, hoje a gente tem uma série de entidades certificadoras desse tipo de negócio, o próprio Aldo, na biografia dele, falou do FSC, né, tem o Imaflora aí em São Paulo, que é uma certificação agrícola também, quer dizer, certificadores existem, então a gente não tem ainda uma receita de bolo, vai ter que correr atrás. Ainda a lei é muito, tanto a lei do agro é recente, mas o decreto da CPR Verde é muito recente, a gente ainda não tem essa receita de bolo pronta, mas os modelos vão ter que ser criados. Pois é, o Fernando... Se me permite, Aldo, só complementar, Lógico. eu acho que o primeiro passo é mensurar esse serviço ambiental prestado pela reserva legal que a pessoa detém. Então, acho que é primeiro procurar. O Castanheira já deu várias dicas ali de empresas idôneas, empresas conhecidas que podem fazer esse processo, mas é justamente isso. Primeiro, mensurar quanto que é esse serviço ambiental. E aí ver se vale a pena, quanto valeria, e buscar quem que poderia ser o patrocinador, quem poderia ser o comprador dessa CPR Verde. Tem vamos dizer, uma arte nessa história. Como é que você consegue aferir se realmente o que você está pagando a pessoa está fazendo, né? E na proporção que ela prometeu fazer. Então, assim, as perguntas todas, estou vendo super interessantes e brilhantes, são no seguinte sentido: poxa, como eu classifico isso? Quem certifica? Como eu faço? Como não dá para fazer? Então, esse é um dos desafios desse novo atividade que surge, numa prestação de serviço. Agora, o que me deixa tranquilo nisso veja bem, faz uma reflexão cada um de vocês. Eu sou um produtor rural, eu tenho um app, uma reserva legal que não tem custo. Tudo que eu quero na vida é cuidar isso cada vez melhor, para que eu tenha receita sobre isso. Então, você tem um alinhamento de interesse, que é o mais importante. Fora a sua obrigação legal, evidentemente. Segundo ponto, a tecnologia que existe hoje, tecnologia do campo, drones, os pontos satélites, as percepções, e parece que isso vai ser algo facilmente, que vai se resolver muito fácil. Porque o meu ponto o alinhamento de interesse entre capital e interesse, ele é óbvio. E a gente não falou até agora, mas a gente tem que botar isso na mesa, que é o ESG, ou ASG, que depende de como você coloca em português ou inglês, porque não vai ter uma atividade que não tenha esse comprometimento
e a CPR Verde passa por esse processo automaticamente. Eu acho que, assim, isso aqui é um sucesso. Lógico, vai passar por um processo de reflexão, de teste, infelizmente vai ter erro, acerto, mas daqui a um tempo isso aqui é uma realidade, né? Que nós três aqui, eu, Mário e Fernando, tanto conversamos há muito tempo, e me parece que agora começa, porque o mais importante surge, que é uma segurança jurídica para esse assunto, e o interesse do mundo comercial. Não sei se vocês concordam, mas me parece que é por aí que a gente caminha. Aldo, obrigado, Castanheira e também doutor Mário. Estamos já caminhando para o final. As perguntas estão girando realmente em torno disso. Como fazer para emitir? Aonde eu registro? Será que ela, vamos dizer, tem alguma sobreposição com um CRA já emitido, com uma servidão? Então, as perguntas são jurídicas e muitas vezes da prática realmente, e cabe aqui a nós dar essa visão geral e depois também responder os casos concretos. Aí, em uma outra oportunidade, já temos os contatos aí, tanto do Aldo quanto do Dr. Castanheira, do Dr. Mário, para esclarecer mais profundamente. Mas eu queria já, de antemão, agradecer a presença dos três e abrir aí uns 2 minutinhos para cada um fazer suas considerações finais, iniciando aí pelo Dr. Aldo Decresce, depois o Castanheira e o Dr. Mário, para depois a gente fazer o encerramento pelo adiantado da hora. Mas, mais uma vez, todas as perguntas realmente muito interessantes e a gente pode aprofundar elas numa próxima oportunidade. Aldo. Tá bom. Então, primeiro agradecer a todos os presentes à noite. É uma presença maciça, me surpreendeu muito o tanto de pessoas interessadas nisso. E eu termino, não é porque são amigos, não, mas é porque faz mais de 15 a 20 anos que eu e o Mário e o Fernando, a gente trabalha nos temas florestais, cada um na sua atividade. Então, não tenho como agradecer a presença dos dois, porque eu fiz questão de convidá-los. E como vocês contribuem enormemente para que a gente tenha um país melhor. Então, passo a palavra para o Mário e depois para o Fernando, para que a gente possa terminar. Então, Mário, você aí. Perfeito. Obrigado, Aldo, obrigado pelo convite. Eu acho que esse decreto ele obriga a gente a uma mudança de paradigma. Afinal de contas, o governo não definiu todos os arranjos que têm que ser feitos, todas as regras que têm que ser... várias dessas regras vão ser criadas na relação entre privados. Eu acho que a gente fica, às vezes, um pouco ansioso, porque cadê a regra, cadê a metodologia? Isso vai ser definido entre as duas partes, os dois privados. Inclusive, foi só respondendo uma pergunta, perguntaram de acreditação aqui de certificadora, não tem nenhum processo de acreditação de certificadora. Tá? E outra pergunta só que fizeram, que eu vi também ali, não se confunde a CRA, a Cota de Reserva Ambiental, com a CPR Verde. Tá? São dois instrumentos separados e eles podem ser sombreados tranquilamente. Ok? Mas, mais uma vez, agradecer e, como bem falou, Aldo, eu acho que a gente vai aprender na tentativa e erro. Muita coisa a gente vai fazer e vai ter que ajustar porque não teve o resultado que a gente esperava. Eu acho que é um processo de construção, uma curva de aprendizado agora para frente. Tá? Mas eu acho que a sinalização é positiva. Isso que importa. Obrigado. Fernando, você aí para fechar. Bom, obrigado, gente. Lá no Serviço Florestal Brasileiro, a gente se coloca à disposição. Eu já estou até com cara de atendente de telemarketing, né? Sou o único que estou com esse negócio horrível aqui. Peço desculpa pela coisa feia que parece, mas independente de qualquer coisa, esse é um assunto não só assim apaixonante, né? Uma hora é pouco, a gente fica com gostinho de quer mais, porque tem muita coisa para conversar. A gente realmente, na verdade, eu acho que tem um caminho a construir que vai depender muito do próprio setor privado. E nós estamos agora passando, daqui a uma semana, estamos na COP26, de mudanças do clima. Essa é uma agenda que vai ganhar força e a gente precisa comprar essa bandeira, porque o agronegócio necessita desse tipo de ferramenta para se, não só viabilizar, não porque ele já mostrou que é super responsável, mas eu acho que também de ter uma contraparte do mundo com relação a esse... Né, a esse ativo que nós temos, tanto que o Brasil tem. Então, o que o Aldo falou do ESG, sim, a responsabilidade socioambiental tem que ter e o mundo tem que pagar por isso e a gente tem que transformar isso em negócio
e é isso, para isso que a gente está aqui, favorecer esse tipo de ação sustentável e economicamente viável, né? Isso é sustentabilidade. Então, agradeço, a gente sempre se coloca à disposição. Obrigadão, viu? Obrigado, Bernardo. Eu acho que você pode terminar aí, por favor. Muito obrigado, Marco e Bernardo e a OAB de São Paulo, pela oportunidade. Aldo, obrigado. Nós agradecemos em nome do presidente Caio, da seccional São Paulo da OAB, do Dr. Marco Túlio, em nome de toda a comissão de agronegócio e relações agrárias da OAB São Paulo, nós queremos agradecer pela brilhante palestra, tanto do Aldo Decresce Neto, que foi nosso anfitrião aqui do evento, Dr. Fernando Castanheira Neto, pelas brilhantes explanações, Dr. Mário Augusto de Campos Cardoso, mais uma vez, obrigado pela presença. E é o que foi dito, né? Vou passar na sequência a palavra para o Marco Túlio, para falar algumas palavrinhas, mas é um tema super interessante, que está com gostinho de quero mais, muitas dúvidas práticas surgindo. Então, fica aí já o convite para a gente promover outros debates sobre a CPR Verde. É uma novidade, é um tema que está iniciando, muitas dúvidas vão surgir, e agradecemos muito pela sugestão do Dr. Aldo Decresce, que nos trouxe esse tema aí para a nossa comissão. Marco Túlio. Obrigado. Ok. Obrigado, Bernardo, pelas palavras. Obrigado ao Mário Augusto de Campos Cardoso, Aldo Decresce, Fernando Castanheira, pelo brilhante debate sobre um tema tão atual. Eu estou de total acordo que é uma oportunidade de negócio para o agro brasileiro, mas eu acredito que também não deixa de ser uma forma de compensação histórica para os proprietários de imóveis rurais nesse país, que há séculos vem contribuindo com o meio ambiente sem nenhum tipo de contrapartida por parte de quem quer que seja, apenas por uma imposição legal do Estado, que eu também sou a favor do meio ambiente, eu também acho que isso deve ser preservado, a gente deve preservar, mas eu sempre achei uma injustiça muito grande com os proprietários de imóvel rural, só eles pagarem essa conta. E a CPR Verde, de alguma forma, vem para compensar tudo isso e, de repente, ser uma bela oportunidade de negócio. Agradeço a presença de todos os advogados, estou vendo alguns engenheiros florestais, presidentes de comissões, presidentes da seccional, de algumas comarcas aqui do estado de São Paulo. Muito obrigado a todos pela presença e uma boa noite a todos. Muito obrigado. Até logo a todos. Boa noite, Boa gente. noite. Boa noite a todos. Obrigado. Um Boa abraço. noite. Obrigado. Um abraço, Aldo. Tchau, tchau.